Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse no capítulo 10. Sejam todos bem-vindos, e os irmãos da live, sejam bem-vindos também nesta participação desta live. Deus vos abençoe, que a palavra do Senhor alcance o seu coração, te enchendo de fé, de alegria, de esperança, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos de Deus entendimento através da sua palavra, então esta palavra nos traz fé, nos traz esperança e convicção que o nosso Jesus, o nosso Deus, é o nosso campeão. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Apocalipse, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Parece que os irmãos estão revezando, né? Um dia vem um grupo, outro dia vem. Aleluia. Glória a Deus. Mas que todos sejam edificados nesta noite, em nome de Jesus. Então nós vamos ver aqui o que Deus tem hoje para nossas vidas, né? Que o Senhor Deus tem uma palavra, Deus tem colocado uma palavra ao meu coração para compartilhar nesta noite. E eu quero ser edificado por esta palavra, tá? Porque eu tenho uma responsabilidade, muito mais do que vocês. Todos nós temos a responsabilidade de falar do amor de Deus. Mas há aqueles que são chamados por Deus, são separados. Um trabalho exclusivo, né? Uma responsabilidade com a palavra de Deus. Tem que, na verdade, se reservar ou se preservar dos serviços materiais para se dedicar à obra de Deus, porque há tem que haver uma entrega total, para que, abrindo a boca, possa profetizar a palavra do Senhor com entendimento, com confiança. Aleluia! Então diz assim, no livro de Apocalipse, no capítulo 10, Apocalipse capítulo 10, os versículos. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, tá? Depois nós vamos pular para o versículo 8 e até o 11. Vamos ver? Acompanha aí comigo, em nome de Jesus. O texto em negrito diz assim: comido por João, o que? Um livrinho trazido do céu. Do céu só vem coisas boas para nossas vidas, né? Mas nós vamos entender aqui o que significa esse livrinho, tá? Vamos ver. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livro aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Está dando para entender? Versículo 8 e até o 11, pastor Quitéria. Leia para a gente, por favor. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o,
e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém? Então, veja bem, João, ele deparou com o anjo desceu do céu, tá? Desceu do céu com um livro aberto. E esse livro aqui representa as profecias, as revelações que o próprio João tem, né? Tem recebido da parte de Deus como o livro das revelações, o livro de Apocalipse, tá? Alguns detalhes. João foi, o anjo o impediu de João escrever algumas coisas, alguns detalhes, tá? Ficaram em oculto, mas o que João pôde escrever, assim lhe foi dado ordem. Então João, ele escreveu e ele tentou detalhar por escrita, tá? Aquilo que ele viu e aquilo que ele estava entendendo. Então ele viu um anjo descer do céu com um livrinho aberto. E esse anjo que desceu do céu com o livrinho aberto, ele tinha um aspecto como filho de Deus, porque o rosto dele era como um sol reluzente, as suas pernas eram o quê? Versículo 2, pastora. Assim, versículo 1. E os pés como colunas de fogo. Os pés como o quê? Coluna de fogo, tá? E estava o arco celeste e o rosto era como um sol, tá? Nesse primeiro versículo. Então você vê que era um anjo especial. Esse anjo aqui representava o próprio Cristo, tá? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então esse anjo, ele está com um livro nas mãos, o livro aberto, e ele coloca o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. Ele estava entre, né, o mar e a terra, tá? Agora João ouve uma voz do céu dizendo: olha, João, aproxima, tá? Pega esse livro que está na mão desse anjo e come. Então João chega diante desse anjo, se aproxima e pede esse livro. E esse anjo devolve e coloca nas mãos de João. João pega o livro e começa a comer, conforme veio dos céus uma revelação para ele, né? Uma indicação, um mandato. E ele come aquele livro. E o anjo houvera dito para ele: olha, quando você comer desse livro, tá? Você vai sentir um gosto doce como de um mel. Mas só que quando esse livro parar no seu ventre, chegar ao seu ventre, você vai sentir um gosto amargo como fel, tá? Então olha aí a divergência de paladar, né? Na boca era doce, mas quando chega no ventre para ser o quê? Triturado, tá? Ele vai sentir, ele começou a sentir um gosto amargo, uma coisa amarga, como que você estivesse sentindo uma digestão, né? Ou má digestão. Pois bem, assim que ele recebe, assim que ele come desse livro, aí o anjo do Senhor então diz para ele: olha, importa, tá? Vamos ver aqui, versículo 10. E tomei o livro da mão do anjo e comi-o, e na minha boca, versículo 10, tá?
E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. Versículo 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então o que haveria de acontecer no ministério de João é que ele haveria de profetizar para muitas nações, para os 4 cantos desta terra, tá? Olha, o anjo estava com o pé direito no mar. O mar quer dizer nações, povos, tribos, línguas, tá? De todas as nações dos 5 continentes, tá? O qual o nosso é o continente o quê? Americano, América. Nós fazemos parte aqui da América do Sul. Então seria, tá? Na Europa, na Ásia, na África, em todo canto, a João haveria de profetizar através do livro, através desta profecia que hoje nós estamos aqui lendo e meditando, né? Então, esta é a palavra do Senhor e ela está se cumprindo no dia de hoje, porque nós representamos esta água, este mar representa nós. Então João pega o livro, come do livro e ele tem palavra, tá? Para profetizar, ele tem palavra de revelações, ele tem visões. E ele começa a editar um livro, o livro das revelações. E hoje nós temos aqui o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então hoje, nós que recebemos de Deus o ide, o var, a toda a criatura levar a sua palavra, nós precisamos também fazer como João fez. Comer desse livro. João comeu desse livro, ele se viu comendo daquele livro, mas o comer do livro era simbólico. Você precisa se alimentar desse livro. Você não pode ficar tanto tempo, se não conseguiu ler a Bíblia hoje, nem amanhã, pelo menos, irmãos, tá? Pelo menos se esforce para ler um versículo, se esforce para ler um capítulo, pelo menos um capítulo por dia, um versículo por dia. Você não pode ficar muito tempo sem ler a palavra do Senhor, porque você precisa se alimentar desse livro. Agora preste atenção, na boca é muito doce. Quando você lê a referência do doce, quer dizer, quando você lê a palavra de Deus, ou quando você ouve, não é gostoso? Não é maravilhoso ouvir a palavra de Deus? Quando você lê e que você entende, não dá um prazer gostoso na sua alma? Esse é o doce que a palavra de Deus estava se referindo, que o anjo referiu-se para João. Na sua boca vai ser doce. Quando você estiver lendo, meditando, recebendo de Deus a palavra, vai ser doce. Que maravilha, que entendimento. Ou a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus traz. Então você sente aquela doçura da fé, aleluia, do entendimento. Mas na hora de colocar em prática, de você amar aquele que te ofendeu, aí torna-se amargo como o fel. Aí é um pouco difícil, torna-se difícil você amar alguém que esteja te desprezando, falando mal de você, você ter que interceder por alguém que esteja falando mal de você. Então esta aí, tá? É a referência do amargo no seu ventre. Você comeu da palavra, você se alimentou da palavra, mas para digerir
ela torna-se amarga. É o momento de você colocar em prática. Entendeu a revelação? Isso há de acontecer comigo, com você, com todos nós. Nós não somos evangélicos, aceitamos a Jesus, a palavra não está no teu coração. Você não comeu desta palavra, pois esta palavra agora faz parte da sua vida. E quando no momento que em uma situação que você precisar de cumprir a palavra como testemunho a alguém que te fere, alguém que te fale mal, alguém que te perturbe, você tem que oferecer o quê? Em troca o quê? A oração, o amor e o perdão. E é realmente difícil. Quando você se vê numa situação, tá? O seu ventre, ele torna-se um tanto o quê? Para digerir, para digerir esse momento é difícil. Então era isso que o anjo estava se referindo. Agora preste atenção no ministério de Pedro, tá? Pedro, vamos ver aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 2 e 4. Encontraram? Todos encontraram? Posso ler? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos o quê? As mesas. Não é razoável, não é bom que a gente fique sem meditar, que a gente venha perder tempo com as coisas materiais, trabalhando, dividindo na igreja, serviços materiais, dividindo os bens entre os irmãos, tá? Perdendo tempo, ou seja, deixando de ler a palavra de Deus para cuidar de coisas que outros poderiam fazer, que outros podem fazer. Mas como eles eram os cabeças, os colunas, os pastores, eles tinham que estar preparados, conhecedor da palavra de Deus, para ministrar, para ensinar o povo. Então eles, os 12 discípulos, separaram homens capacitados, homens fiéis, cheios do Espírito Santo, para servir à mesa, as coisas materiais. Vamos completar aqui a leitura? No versículo 4, mas nós, diz Pedro, perseveraremos na oração e o quê? No ministério da palavra. No ministério da palavra. Nós vamos ficar reservados, vamos nos dedicar no ministério da palavra. Nós precisamos ler, nós precisamos conhecer, nós precisamos meditar, nós precisamos, examinar as Escrituras, para que possamos falar do amor de Deus, profetizar a palavra de Deus com entendimento, tanto para ele, para edificar a fé dos discípulos, como também para edificar a fé dos irmãos. Tá? Então, para que os discípulos viessem pastorear uma multidão, diz a palavra do Senhor que num momento só Pedro ganhou 3.000 num discurso só, no primeiro discurso, tá? Houve uma festa em Jerusalém, festa dos pães asmos, e Pedro, tá? Começou a falar do amor de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo, receberam o batismo com o Espírito Santo, a promessa, tá? As pessoas que ouviram eles falarem em línguas começaram a debochar. Eles estão cheios de bolso, estão bêbados, falando essas coisas, né? E orando alto.
Aí Pedro então toma a frente e ele começa a falar do amor, das grandezas do Senhor, e aquele povo, ouvindo a palavra do Senhor, eles se convertem, quase 3.000 pessoas. E depois ele posteriormente ele torna a fazer outros grandes discursos, e diz a palavra do Senhor que o número cresceu. A igreja ficou com um número de quase 5.000 pessoas. E era muito trabalho. Então eles colocaram homens capacitados, tá, para fazer a administração do serviço material da igreja, para atender as viúvas, para atender as pessoas, os que viam pobres, necessitados, tá? Então era dividido os seus bens entre os pobres. Então isso aí Pedro delegou a 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, para fazer esse serviço. E os discípulos, eles se dedicaram ao quê? A oração e a palavra de Deus. Aleluia. De forma que quando eles saíam para pregar, eles ganhavam muitas almas, e faziam sinais, faziam milagres. Aleluia. Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Oh, aleluia. Capítulo 4. Eu marquei aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18. Vamos ver. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Pedro foi proibido de falar do nome de Jesus. Versículo 19: respondendo, porém, Pedro e João, e lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Eles foram proibidos porque agora Pedro houvera feito um milagre, um sinal, uma maravilha extraordinária. Havia um certo mendigo, tá? Coxo das pernas. Ele estava ali sentado numa porta, a porta do templo chamada Formosa, e ele pedindo ali esmola. Pedro e João passando, olhando para aquele mendigo ali na porta do templo. Ele falou assim: olha para mim. E o mendigo: opa, vou ganhar uma moeda, vou ganhar, né, um dinheiro. Aí Pedro falou assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Segurando a mão do mendigo e disse assim: levanta-te em nome de Jesus. Ele levantou, aleluia. Porque ele estava, os discípulos estavam bem condicionados à oração, à palavra, à profecia. E depois disto, quando ele realiza esse milagre, houve uma maravilha, todos ficaram sabendo, né? Os 2 sacerdotes, como é que fala? Esqueci, me fugiu agora o nome. Ele faz, e o outro era o quê? Caifás e o outro era Anás. Isso, Anás e Caifás ficaram sabendo e se reuniram contra Pedro e prenderam Pedro, levaram Pedro numa audiência para o interrogar, né? Aí falaram para Pedro: olha, vocês estão proibidos de falar desse nome. Aí Pedro falou assim, né? Então julga diante de Deus, de obedecer vocês ou obedecer a Deus, daquilo que nós temos visto e ouvido. Então Pedro, tá? Ouviu, ele viu, ele tinha mensagem para entregar para aquele povo, e ele profetizava: olha, esse Jesus que vocês mataram, tá? É esse daí que é a coluna,
a pedra angular vocês rejeitaram. Esse é o profeta, esse é o Jesus. Amém. E eles ficaram indignados com Pedro. E eles mesmos falaram assim: olha, o sinal que esses homens fizeram é notório, ninguém pode contestar o que eles fizeram, né? Mas nós vamos proibir, nós vamos fazer aí, e com ameaça: se vocês continuarem pregando esse nome, vocês vão ser presos, vocês vão ser julgados, vocês vão ser condenados. Para de pregar esse nome aqui em Jerusalém. Então Pedro falou: agora vocês julguem, né? O que é certo. Eu pregar a palavra de Deus, aquilo que eu vi, aquilo que eu aprendi, do que obedecer vocês, tá? Aí o que acontece? Pedro continuou, Pedro foi preso, tá? E vamos ver aqui na palavra do Senhor. Aí Pedro, e juntamente com a igreja, começa a orar, pedindo a Deus uma direção, exaltando o nome do Senhor. Versículo 30 e versículo 31, pastora, por favor. 4, 30 e 31. Isso. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eles tiveram uma resposta de oração. Eles foram cheios do Espírito Santo. O templo onde eles se reuniram, pedindo ao Senhor um conselho, tá? O templo ali, quando eles começaram a orar acerca da proibição, eles estavam os sacerdotes, tá? E também os escribas e alguns fariseus, eles ameaçaram a Pedro. Aí eles começaram a orar pedindo a Deus uma direção, e Deus deu uma resposta, tá? Na hora da oração, o templo, a igreja começou a tremer e eles foram cheios do Espírito Santo. Resposta é essa que diz: continue a minha palavra, pregue a minha palavra, porque vocês comeram do livro, vocês têm a palavra, a profecia, e vocês são bem-aventurados porque vocês ouviram e viram. E esta leitura, esta dedicação vai encher aqueles discípulos de fé, ousadia e ânimo e coragem. Mesmo sendo preso, ameaçado, eles continuaram a falar do amor de Deus. Aleluia! E esta palavra tem chegado até aqui como uma palavra do livro de Apocalipse. João recebe uma revelação, João entrega as revelações, tá? Quem entregou aquele livro para João comer, certamente aquele anjo ali refere-se ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele ouve do céu uma voz: olha, João, pega esse livro na mão desse anjo, pega e come, porque comendo vai ser doce como mel, mas digerindo esse livro no seu ventre vai ser amargo como fel. Então fique você sabendo uma coisa, irmãos. Você que tem a palavra de Deus no seu coração, você tem esta palavra, tá? Vai chegar um momento que esta palavra, ela vai ouvindo, bebendo, comendo, ela vai sempre ser prazerosa, todo o tempo. Ouvindo cântico, né? O cântico de louvor sempre será prazerosa ouvir os cânticos, os louvores. Isso agrada, isso te alegra, preenche o teu coração de alegria, de contentamento. Mas sempre você vai precisar, tá? De colocar esta palavra também em prática, de profetizar para alguém, de falar a verdade para alguém. E você pode muitas vezes ser compreendido ou não. Você pode ser perseguido. Esse é o amargo no ventre, ok? Então, quando você precisa saber disto, para que quando vier os ataques, as perseguições,
você possa entender. João comeu do livro, João comeu da palavra e se alegrou. Eu comi dessa palavra e me alegrei, mas agora é o momento de digerir, e você precisa saber conhecer esta palavra, para que no momento de constrangimento, momento de perseguição, você possa se alegrar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar